Hoje é dia de tier list. Eu sou o Bob, tô aqui com o Luqueta, meu irmão. E hoje a gente vai fazer tier list falando de seleções, né, Luqueta? Porque tá rolando Euro, tá rolando Copa América, e então nada mais justo da gente falar também sobre as maiores seleções aí do futebol mundial. A gente vai supor que a Copa do Mundo tá mais perto, né? Na verdade ainda falta um ano e meio aí pra Copa do Catar, lá no finalzinho do ano que vem. A gente vai supor que a Copa tá mais perto e a gente vai fazer um tier list ranqueando as seleções como se a Copa fosse acontecer mais em breve agora. Então assim, como chegaria cada uma das grandes seleções do futebol mundial. Antes, Luqueta, vou te dar a chance também de dar um oi aí, porque senão eu vou ficar fazendo um monólogo falando sozinho aqui, então... Eu acho importante falar que a gente vai falar também o que precisa melhorar cada seleção, né? Você, técnico de seleção que está assistindo o Futebol Brasil, fique esperto que muitas dicas serão dadas aí. O futuro da sua seleção pode estar nas nossas mãos, então acompanhe até o fim. Tem vários que estão precisando de uns pitacos aí, né? Antes, Luqueta, eu queria só, enfim, abrir um parênteses aqui. O pessoal pode ver que eu tô trajado aqui com a camisa comemorativa do OneFootball, né? Com as cores aí do arco-íris. O vídeo tá saindo hoje, que é sábado, né? Já estamos em julho. Mas o mês de junho é tradicionalmente um mês onde se comemora toda a luta aí contra a homofobia. E você, brilhantemente, na segunda-feira, no Giro de Segunda, falou sobre as atitudes dos principais clubes, né, que muitos deles homenagearam ali a data, enfim, se posicionaram em relação à causa, até tirando um pouco, deixando um pouco de lado o futebol e o clubismo aqui. Achei muito bonito o que fez o Vasco, fiquei muito orgulhoso, o pessoal que acompanha sabe que eu sou vascaíno, eu fiquei muito orgulhoso, achei que realmente uma atitude muito louvável, né, o Vasco ter abraçado a causa, o próprio Germancano também deu aulas ali, mas eu queria também aproveitar o momento para posicionar o OneFootball aqui, a gente que tem esse papel de, enfim, de educar, a gente tem essa responsabilidade, né, Luqueta, a gente fala com várias e várias pessoas, então acho que a gente não pode também se isentar, a gente tem esse papel de estar aqui educando. O OneFootball fez uma campanha durante todo o mês de junho aí, que inclusive se transformou em vários artigos, várias matérias no app, falando sobre a homofobia no futebol, que ainda é um ambiente muito machista. E fica aqui nosso recado, né, a nossa lição mesmo, que não existe mais espaço para homofobia no futebol, não existe mais espaço para homofobia em lugar nenhum. Então fica aí, enfim, nosso posicionamento também. Tamo junto nessa briga. Falei muito, mas falei bonito, eu acho. Então vamos pro tier list. A gente sabe que quando é tier list, a gente tem ali nosso ranking com as categorias. Primeiro, lá em cima, aquela seleção que chega bem demais pra Copa, caso a Copa fosse aí mais perto, não fosse daqui um ano e meio. Tira o Hexa. É aquela seleção que vai tirar o Hexa do Brasil, todo mundo muito ansioso pelo Hexa, mas vai vir aquela seleção, vai tirar o Hexa. Segundo, categoria chega mais forte que o Felipe Melo. Essa eu gosto dessa. 2 pés no peito. E a terceira, troféu Croácia. Por que troféu Croácia? Que é aquela seleção ali que meio mais ou menos, assim, com todo respeito à Croácia, vem de uma geração, né, que teve muito sucesso, chegou aí longe em várias competições internacionais, mas a gente nunca sabe, né? A Croácia não é uma Alemanha, não é uma... É a seleção que pode surpreender, né? É a seleção que tem um time razoável, não é um grande time, não é um dos favoritos, mas tem time suficiente para chegar a um vice-campeonato como foi a Croácia em 2018. A nossa quarta colocação é o Crespismo, que basicamente é aquele time que você esperava até alguma coisa dele, mas tá mais para a segunda divisão do que para a primeira. E lógico, o 7-1, que é como todo brasileiro tem orgulho de falar, chega na Copa para passar vergonha. E aí, Bob? O 7-1 é cutucada, né? 7-1 é sacanagem, né? Mas enfim, não dá para apagar essa marca da história. E vamos começar de Itália. Esquadra Azzurra. Hoje eu tô chamando a responsa aqui, eu vou já empurrar, passar a bola pra você. A Itália que tem um time muito coletivo, né? É interessante a gente falar dessa Itália porque, ao contrário da Itália, que foi até o período de 2006, 2010, não tem grandes nomes individuais, mas tem um time que tá dando muito certo coletivamente. O Mancini organizou a equipe, quebrou aquela mania que a Itália tinha, né, de trazer todo um conceito defensivo. Ela tem um time muito agressivo, com posse de bola, propõe jogo e é um dos grandes times para a próxima Copa. A Itália tem um problema, que é justamente nisso que eu falei, que falta aquele brilho individual
Nas oitavas, a gente viu o Spinazzola brilhando em alguns jogos dessa Euro, né? Na fase de grupos teve aí o Locatelli, o Nicolo Barella, mas falta ainda aquele brilho. Pode ser que surja até o Qatar. Né? O cara que pega a bola e chama a responsabilidade numa situação mais complicada. Eu aposto, mas eu não falo que tem capacidade de tirar o Hexa, não. Vou colocar chega mais forte que o Felipe Melo. Cara, eu acho que você resumiu muito bem, tô junto com você nessa. Me encantou, inclusive, o futebol da Itália agora na Euro, né? Lembrando que a gente tá gravando esse vídeo durante a Euro, durante a Copa América aí. A Itália, no momento, classificada para as quartas de final. Me encanta o futebol da Itália até então na Euro, justamente pelo que você falou. Um time ofensivo, um time com volume de jogo ofensivo, né? Um time que ronda ali, principalmente na fase de grupos. O jogo contra a Áustria, depois nas oitavas, até não foi um jogo de tanto destaque assim, mas na fase de grupos foi um time que amassou os adversários, né? Um time que povoa ali a intermediária ofensiva, roda bem essa bola, mas concordo também com essa ausência de um nome forte para carregar nas costas ali no momento enfim, na hora que precisar de alguém que vai chamar a experiência e tal, não vai ter esse cara na Itália, pelo menos até então, né? Então chega forte, diria até que chega tão forte quanto o Felipe Melo. Não chega mais forte que ele, não. O Felipe Melo. E a gente passa para a França, para muitos hoje, inclusive para mim, já reconheço, que é a seleção que tem, pelo menos no papel, o melhor elenco ali, é a melhor seleção do mundo no papel hoje. Decepciona na Euro, mas ainda promete muito para a Copa. E eu acho que aí sim chega como uma das que pode tirar o Hexa do Brasil. Talvez até leve essa Euro agora como aprendizado, né? Você tá comigo? Eu acho que a grande questão da França é se o Deschamps vai continuar sendo técnico da França até a Copa do Qatar, né? Ele carregou a França a uma Copa do Mundo, aos trancos e barrancos, porque baseado muito em feitos individuais, ainda não em um coletivo que se destacasse dentro da Copa ou dentro da própria Euro, né? A Euro de 2016 e a Euro agora. E foi o que a gente acabou vendo. A França, digamos assim, sem efetividade contra a Suíça, o que foi decepcionante para todo mundo. E deixa aquela dúvida na nossa cabeça, né? Tipo, essa França tem muitos craques, mas será que consegue realmente repetir o feito de 2018? Eu fico uma pulga atrás da orelha. Eu acho que tem monstros, sem dúvida o que você falou, melhor elenco. Só Brasil e talvez... acho que só Brasil que chega perto desse elenco da França. Então, mas eu vou colocar que ele chega mais forte que o Felipe Melo. Eu tô desconfiado dessa França. Tá desconfiado depois que o Mbappé perdeu o pênalti ali. Não vamos botar na conta do Mbappé, ele que não fez uma Euro tão boa, pelo contrário, né? Na real, decepcionou. Mas eu acho que é até um pouco o contrário do que a gente falou da Itália, né, Luqueta? A França que tem muitos valores individuais, mas que coletivamente não tá correspondendo tanto. Outra seleção que tem valores individuais, tem muitos jovens, é a Inglaterra. E aí, assim, a gente sempre fala aqui no canal que os ingleses, eles se empolgam muito, né? Ficam lá dizendo que o Phil Foden é o novo Neymar. Novo Neymar não, né? Novo Messi. O Phil Foden é muito superior ao Neymar. Mas... não sei, não me convence também. Eu acho que ainda tem um período de amadurecimento para essa seleção. A Inglaterra que ainda tá viva na Euro, né? Acaba eliminando a Alemanha, que também não vinha muito bem das pernas. Eu acho que dessas seleções todas, talvez a Inglaterra seja uma das que ainda tem uma curva de amadurecimento até a Copa. Mas também vou colocar como chega mais forte que o Felipe Melo, assim como coloquei a Itália, porque não acho que esses valores que os ingleses acham que são, né, tão bons assim, eu acho que eles são um pouco superestimados, assim, sinceramente. Então, inglês é um torcedor muito apaixonado, né? Ele lembra muito o torcedor brasileiro, não referente à seleção, porque o Brasil sempre acredita na seleção, mas muito com a relação dos brasileiros com os clubes. É aquele negócio de o time vai um pouco mal, você fala, não, é o pior time do mundo, e aí o time tá um pouco bem, fala, pronto, o Mundial é nosso, vem Qatar, Libertadores já era, né? O brasileiro é emocionado com relação aos clubes, igual os ingleses são emocionados com relação à equipe dos Três Leões. Eu acho que é uma seleção muito boa, grandes nomes individuais, está se organizando aos poucos. É uma seleção diferente das anteriores da Inglaterra, é uma seleção que eu vejo mais potencial, ela é mais equilibrada. Você não vê
nomes tão fora da curva, que nem Rooney, que nem Beckham, que nem tinha lá Lampard e Gerrard, mas você vê um time que não faltam peças, todas as posições são jogadores bons, jogadores consolidados, talvez falte ali um parceiro para o Maguire, talvez falte uma outra peça no ataque, só que é muito mais completa do que outros times da Inglaterra. É complicado, eu queria colocar Chega Mais Forte. Que o Felipe Melo, mas eu vou ter que colocar todo mundo no Chega Mais Forte que o Felipe Melo. E eu não acho que a Inglaterra chega que nem a França, então vou dar troféu Croácia com aquele passinho a mais, sabe? É um troféu Croácia da Copa de 2018. Pode ser um vice aí. É um troféu Croácia Plus. Eu vou fazer o seguinte, Luqueta, eu vou pular. Tinha uma outra seleção na frente na lista, eu vou puxar uma outra aqui pra cima. Porque você deu o troféu Croácia pra Inglaterra, e aí eu te pergunto, e a Croácia? A Croácia, eu gosto muito desse time da Croácia, infelizmente nas oitavas estava sem Perisic, o time não estava na melhor das situações, né? O problema é que chega com Modric em decadência, ao contrário do que era em 2018, e com um time, na verdade, mais velho, né? E a Croácia não é um país que tem uma renovação tão forte assim, estruturalmente mais complicado, digamos assim. Eu digo que a Croácia chega, pode surpreender? Pode. Mas chega ali no crespismo. Chega ali no crespismo como um time que, assim, o pessoal até acredita, mas bate umas oitavas, talvez, se tiver sorte, umas quartas de final no máximo. Passa muito por isso que você falou, e é uma coisa que a gente vem falando aqui recorrentemente, que essa é o último tiro, né? A última chance dessa geração da Croácia, que foi realmente uma geração muito boa, né? Um pouco o processo processo também que está passando a seleção da Bélgica, né? A seleção da Bélgica talvez tenha alguns anos a mais aí, mas a ótima geração belga que todo mundo se acostumou a chamar de ótima geração belga, na verdade ela está envelhecendo. Com a Croácia isso já aconteceu. É o que você falou, o Modric ele já está muito mais numa decadência e os outros nomes importantes também. Eu até coloquei o troféu Croácia para dar o troféu Croácia para a Croácia. Mas eu vou ter que ir de crespismo, cara. Porque já foi um pouco abaixo. O futebol apresentado pela Croácia agora na Euro já foi um pouco abaixo do que foi em campeonatos anteriores, né, em competições anteriores. Eu mesmo apostei, dito que a Espanha também não estava jogando tão bem, patinou muito na fase de grupos, eu apostei na Croácia contra a Espanha. E apesar de ter sido um jogo muito disputado, um jogo muito louco, emocionante ali, a Croácia acaba caindo também aí, não digo nem prematuramente, né, mas enfim, cai pelo caminho. E eu acho que vai ser bem parecido na Copa. Então, a Croácia a gente não tá dando moral nenhuma pra Croácia, né? Porque não estamos dando nem o troféu Croácia, estamos dando uma abaixo aí. A Croácia tem gerações interessantes, né? Na primeira participação dela em Copa, lá em 98, eu lembro que foi um negócio muito impactante para todo mundo que acompanha ao vivo, né? Conseguiu lá um terceiro lugar merecido, todo mundo impressionado, como que um time tão novo. E desde aquela época, desde 98, foi a primeira Copa do Mundo, a Croácia vem abraçando o alto nível do futebol, né? A geração consegue se renovar com alguns jogadores pontuais, desde o Šuker lá de 98 até agora o Modric, né? Eu gosto da Croácia, eu acho uma seleção que eu sempre gostei de torcer. Sempre gostei dos uniformes também, mas infelizmente a gente espera que apareçam novos nomes, né? Mas talvez não seja na próxima, só daqui uns 6 anos, assim. Pulando de Croácia para a seleção canarinho, falar de seleção brasileira. Luqueta, já que a nossa categoria principal ali, a mais importante, é Tira o Hexa, não dá pra colocar Tira o Hexa se for pro Brasil lá. Então teria que ser o Hexa vem. Mas, eu te pergunto, você colocaria o Brasil como o grande favorito aí, um dos grandes favoritos a ganhar a Copa? Olha, vou ser muito sincero, tem que ser muito pessimista para colocar o Brasil abaixo das grandes seleções europeias. Eu acho que o Brasil, com todos os problemas que tem, com todos os jogos ruins que apresenta, ele é efetivo. Ele tem jogadores bons, ele tem uma equipe boa, ele toma poucos gols e ele faz gols graças também ao brilho individual, né? Tem matador e tem Neymar em campo. Cara, eu vou colocar o Hexa tem chance de vir, então eu vou colocar o Hexa vem.
Vou colocar na frente da França, tô sendo ousado. Eu gostei da confiança, Luqueta, eu gostei da confiança e eu vou dizer mais, você me contagiou. Porque eu tinha uma... Não, é sério, cara, eu tinha uma tendência a colocar... Eu não tava tão confiante assim, e aí você veio confiante. Eu falei do Neymar, né? Seu coração bateu mais forte. Foi isso, cara, eu acho que foi isso. Meu coraçãozinho acelerou nesse momento. Não, mas é um pouco do que você falou. Eu acho que a seleção brasileira até sofre um pouco pra gente, assim, de certa forma, quando a gente vai traçar essa comparação, porque tá muito claro o desnível técnico que a gente tem agora na Euro e na Copa América, e eu acho que de certa forma isso até confunde a gente na hora de avaliar, sabe? Porque no fundo a gente esperava que o Brasil estivesse jogando melhor, pelo menos um futebol mais bonito, pelo menos que tivesse, né, encantando mais. Porque a gente percebe que o nível da Copa América realmente ele tá abaixo, né? Enfim. Mas o Brasil é uma seleção efetiva. O Brasil tem um aproveitamento muito bom, não perde há muito tempo, invicto e 100% nas eliminatórias. Agora passa também, tem esse empate, né, no último jogo ali da fase de grupos com o Equador ali na Copa América, mas passa também tranquilamente, e eu acredito que vá ganhar a Copa América também, apesar de ter, né, um provável duelo com a Argentina lá na final. Eu vou colocar também o Hexa vem, eu acho que tá na hora do Hexa, já 20 anos, né, cara, inclusive essa semana completaram 19 anos aí do último título mundial do Brasil em 2002, então tá na hora do Hexa, cara, eu acho que o Hexa vem. Se Brasil de Hexa, Alemanha, carrasco recente aí, né, Vamos botar fogo no parquinho aqui. A Alemanha vive uma situação bem parecida com a Croácia. Lógico que respeitando seus respectivos níveis, né? Está no fim de um ciclo, a gente vai ver, a gente viu o que poderia ser, mas não vai ser. A última grande competição no Miller, a gente tem Neuer, meio que em fim de carreira também, jogando muito bem, não estou falando que não vai ser titular, mas querendo ou não, nós estamos vendo assim os últimos anos dessa seleção campeã com Kroos e companhia, né? E vemos uma mudança muito forte, que a saída do Joachim Löw para a chegada do Hansi Flick que pode dar uma cara diferente para essa Alemanha. É muito difícil avaliar por causa disso, a gente não viu ainda a seleção que vai jogar a Copa. O que a gente pode falar? O Hansi Flick é apaixonado pelo Miller, é apaixonado por boa parte dessa seleção, então eu não acho que os nomes que todos falam, vai aposentar, o Miller perdeu o gol lá, não joga mais, joga. O Hansi Flick vai convocar ele. O Hansi Flick, inclusive, é o motivo do Miller estar tão bem e ter sido convocado para a seleção. Então não faria sentido ele não convocar, a não ser que o Miller jogue muito mal nesse ano e não chegue bem para a Copa, né? Mas é difícil avaliar. Eu vou avaliar pela seleção que a gente viu na Euro, que não é a seleção que vai estar na Copa, mas a gente tem que ter alguma base, né? Então eu coloco aí troféu Croácia para a Alemanha. É aquela que a gente não espera muita coisa. Pode chegar longe? Pode. Mas não tem muita... Não vejo a grande geração alemã aí se renovando forte como foi há 7 anos atrás. Mas eu acho que o que você descreveu, e você descreveu bem, Luqueta, é que a Alemanha é grande incógnita, né, cara? Eu acho que talvez de todas essas aí, ela seja a seleção que chegue como incógnita, pelo menos chegaria nesse momento, porque a gente entende que precisa passar por essa renovação, 15 anos, né, de Joachim Löw, e ele sai depois de muitos títulos, de muitos títulos não, mas de um título mundial, enfim, uma seleção que conquistou muita coisa. O futebol alemão muito vencedor nos últimos anos, né, representado aí, né, pelo Bayern e a seleção alemã também, mas a gente não entende ainda como que vai ser esse trabalho do Flick, se vai ser um trabalho realmente de renovação. Tem alguns jovens que são bons valores, né, o próprio Gnabry, aí, muitos deles que jogaram inclusive a Euro, mas eu vejo essa seleção da Alemanha como a maior incógnita, muito por conta do que foi a Euro agora. Eu acho que decepcionou, tava num grupo muito difícil, mas passa ali no apagar das luzes, né, na bacia das almas, com o golzinho do Goretzka ali, quase fica de fora, né, da fase de mata-mata. E aí depois perde para a Inglaterra num jogo, a Inglaterra que também não tinha convencido, aí perde num jogo meio xoxo ali. Então, esse é o que eu tenho dificuldade de dizer, porque eu acho que a gente teria que ter esse ano que a gente ainda tem até a Copa do Mundo para entender como que a Alemanha vai se comportar.
por esse motivo, acho que não tem como eu fugir de Troféu Croácia também. Vou de Troféu Croácia, porque eu acho que é a maior incógnita. Pode tanto jogar muito bem, passar por esse processo de renovação bem, chegar bem na Copa, quanto pode ser uma decepção aí. Eu gostaria muito de pôr 7-1, mas não vou, não. E eu vou fazer o seguinte, Luqueta, a gente tem ainda algumas seleções aqui, a gente tinha separado pelo menos mais de 10 seleções que estão na lista de top 15 do ranking hoje da FIFA, mas eu sei também que independente de, se a gente falasse todas do top 15, a galera ia virar e falar, mas faltou essa, faltou aquela. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aproveitar que o assunto agora é seleção, tá rolando Euro, tá rolando Copa América, nós vamos dividir o vídeo em parte 1 e parte 2, termina, para por aqui com essas que já foram, deixa a galera ansiosa, e volta depois para fazer a parte 2 com as seleções que faltaram. Tem Argentina ainda que não foi. Aliás, comenta lá, fala quem que faltou que não falamos dessa vez. Tem muita seleção ainda. Dá para falar da Bélgica, dá para falar de Portugal. Será que tem. Essa vai ser o ano do CR7? Ai. Então vamos fazer o seguinte, vou passar a bola pra você, vou deixar você fazer o encerramento do vídeo aí, a gente fecha bonitinho e volta pra parte 2 depois. Então, ó, você aí de casa, deixa o like e coloca aí o seu ranking. Quem das seleções que a gente falou você acha que chega longe? E coloca, lógico, quem não pode faltar da parte 2, né? Muito obrigado, Bob, por me chamar aqui, por fazer toda o host do vídeo de hoje. Até a próxima aí, galera. Falou!